Sim, amém? Graças a todos. Amém. Obrigado. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós passamos alguns slides, vamos falar um pouquinho com vocês sobre o que Deus tem colocado no nosso coração. Nós somos já clientes, filhos do Criador, uma empresa que começou com marketing e Deus converteu os nossos corações para missões. Então um dia a gente vai vir para contar o testemunho do que foi essa transformação, né? Mas hoje nós viemos aqui para falar sobre um projeto maravilhoso, né, que o Senhor nos colocou, que é o projeto 7x8. Mas antes de falar sobre o projeto 7x8, nós vamos falar de Bíblia. Afinal de contas, estamos numa igreja, reunião de 3 irmãos, né? E esse projeto ele nasceu no coração de Deus, né? Eu acredito que cada um dos irmãos aqui um dia foi alcançado, né? Eu acredito que cada um de vocês aqui um dia foi trazido de fora para dentro, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaria que os irmãos lessem comigo, lá no primeiro slide. Como podemos cooperar com o que Deus está fazendo na terra? Pode pular? Eu acredito que o Senhor, nesses últimos dias, está fazendo algo muito parecido com o que aconteceu lá com a igreja de Atos, né? Todos reunidos na sua Jerusalém, né? Clamando, orando, esperando que o alto fossem revestidos de poder. Mas tudo isso começou de uma forma. Jesus Cristo chegou e chamou, ele fez um chamado. Alguém aqui conhece o The Chosen? Nós trouxemos aqui a figurinha do pessoal aqui do The Chosen, porque eu acredito que todo mundo tem sentido essa série ultimamente, né? Mas, brincadeira à parte, Jesus ele vem para cada um dos discípulos e fala: vem e me segue. Né? Nós vamos ler aqui em Mateus 4, a partir do versículo 18. Jesus vai estar falando assim, fazendo esse chamado lá no Mar da Galileia para os seus primeiros discípulos, né? E Jesus andando junto ao Mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Olha, pescadores. Logo depois, né, eu fiz uma sequenciazinha aqui para que os irmãos entendessem mais ou menos o que nos moveu para esse projeto. Jesus ele vai conversar com Nicodemos, né, que era um príncipe, né, um chefe lá dos fariseus. E em João 3,16 ele vai falar ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 10,16 Jesus vai falar também: tem outras ovelhas, que somos nós, que não são desse rebanho, não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É o seguinte, nós temos aqui, né, algumas situações onde Jesus Cristo ele vai estar trazendo seus discípulos, ensinando as regras do reino, né? E depois ele vai estar falando aqui que aqueles que estão com ele vão seguir a sua voz, vão seguir os seus preceitos, vão ser conduzidos por ele. Afinal de contas, ele é o pastor. Nós somos as ovelhas desse rebanho. Pode pular, fácil. Uma condicional. E ele será pregado a todo mundo, aí testemunha em todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. Toda a regra do jugo. Agora que vocês entenderam a regra, agora vocês repassem essa regra, né? Então, assim, nós entendemos que Jesus Cristo ele nos trouxe para uma missão. Quando ele fala para Nicodemos ali naquela conversa, ele vai falar para Nicodemos naquela conversa algo que é muito importante.
Aqueles que são guiados pelo Espírito são como Pedro, são conduzidos. Não tem para onde ir, não sabe para onde vai, mas são conduzidos pelo Espírito, não são guiados pela carne. Né? Porque todos nós que somos cristãos, todos nós que somos resgatados pelo Espírito Santo de Deus, todos nós que somos trazidos para o Evangelho de Jesus Cristo, nós negamos a nós mesmos. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos esse Evangelho. Nós aceitamos tudo aquilo que Jesus traz a nível de ordenação. E nós vamos ver que Jesus Cristo ele vai falar: ide. Ide está no imperativo, por todo mundo e pregar o Evangelho. Não é uma condicional, é uma ordenança. E ele não fala só para ir e prega o Evangelho, ir de fazer discípulos. Né? Observei aqui que temos pessoas que cantam, temos pessoas que louvam, temos pessoas que tocam, temos pessoas que pregam. Né? E eu acredito que nós temos aqui uma Jerusalém, nós temos aqui uma situação onde o Senhor colocou a gente nesse local. O Senhor nos plantou aqui, né, no bairro Antonina, como nos plantou lá na Trindade. Todos nós somos o corpo de Cristo. Cada um na sua Jerusalém pode fazer algo diferente pelo reino de Deus a partir do momento que começa a fazer discípulos. Ovelha gera ovelha e o pastor conduz. Então, assim, nos dias de hoje, me preocupa muito isso lá na nossa igreja, tá, gente? Estou falando que é o caso de vocês. É ver as pessoas, elas estando dentro da igreja, chegando ali, prestando lá seu culto, mas não trazendo mais um. Me preocupa muito ver isso na minha igreja, entendeu? Me preocupa ver isso. Eu me vi nessa situação por 20 anos na minha vida. Né? Até que um dia eu fui confrontado por essas palavras, até que um dia eu fui confrontado por esse Jesus Cristo que ensinou o Evangelho do Reino e falou aí de fazer discípulos de todas as nações. E o que eu estava fazendo? Eu estava só para colocar baixo, de criança, né? Gostava muito de louvar também, né? Cantava lá com os irmãos, fazia parte lá do grupo de louvor, fiz por muito tempo alguns congressos jovens. Mas será que é só para isso que Jesus Cristo nos chamou? Será que foi só para isso que Jesus nos trouxe? Para sentar no banco, para ou louvar ou só tocar? Aí eu comecei a me fazer essa pergunta. Será que foi só para isso que Jesus me salvou? E comecei a ler, né, depois de 20 anos de Evangelho, olha só, a Bíblia e ser confrontado por essas ordens de Cristo. Ide por todo mundo, fazer discípulos. Quantos farinhos que tinha? Tocando contrabaixo, cantando. Quantos irmãos da minha fé ali, naqueles 20 anos, eu tinha trazido para Jesus Cristo e ensinado pelo menos aquilo que eu sabia fazer. E aquele confronto que Jesus foi fazendo no meu coração, né, foi me guiando para algo muito mais especial, muito mais profundo, né, que era essa ideia de tipo, o que Jesus nos trouxe a fazer. Até que um dia o Senhor nos trouxe para essa missão, a partir do momento de um despertar que houve ali em 2018 comigo. E eu comecei a pesquisar algumas coisas e tal, comecei a me despertar e vendo que, poxa, perdi muito tempo fazendo muito pouco pelo reino. E nesse começo de me interessar muito, eu encontrei o meu irmão David, né? E a gente começou a falar muito sobre as coisas de Deus e começamos a se unir no mesmo propósito, começamos a fazer um canal no YouTube, e depois desse canal no YouTube a gente começou a falar um pouco mais das obras do Senhor, começamos a fazer algumas reflexões sobre as coisas de Deus, e Deus foi colocando coisas no nosso coração sobre pregar o Evangelho, começamos a pregar cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e hoje estamos numa emissora de TV, né? Ondas Play, né? Quero até mandar um abraço para o nosso amigo de novo, que nos deu essa oportunidade. Num dia que nós falamos assim, eu falei com o David, vamos buscar primeiro o reino de Deus? Ele, caramba, eu ia te fazer a mesma pergunta. Então, o Espírito Santo já estava envolvendo eu e ele para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
crendo que as demais coisas fossem acrescentadas para a gente. Eu trabalhava com marketing, ele também trabalhava com marketing, né? Cada um na sua área, a gente uniu o propósito e de repente começamos a trabalhar para o reino. E hoje nós trabalhamos exclusivamente para o reino, para divulgar o reino. Então, quem não conhece, é claro, o nosso programa, né, Onda Missionária, ele passa toda sexta-feira, às 7 horas da noite, né, na Ondas Play. Podem baixar o aplicativo, o nome do aplicativo é Ondas Play. E a nossa missão é falar sobre missões urbanas das igrejas e missões transculturais. Transculturais. Desculpa. Missões transculturais. Né? Nesse inteirinho, nessa missão toda, nesses projetos todos que nós fomos nos envolvendo e começando a falar de Evangelho Sem Bandeiras, conhecemos, né, a Jocum, onde eles estavam iniciando um projeto chamado 7x8, e o Senhor entrelaçou de uma forma muito... Só Deus para fazer essas coisas. Os propósitos, né? E eu e o David começamos a fazer alguns comerciais para falar sobre o projeto que estava iniciando, esse projeto 7x8. Eles se interessaram pela nossa proposta de fazer um marketing, fazer uma coisa mais elaborada, inclusive todos esses slides que fomos nós que preparamos. Aí nós começamos a preparar os PDFs e alguns slides para o projeto, e de repentemente eles falaram: olha, esse projeto 7x8 vocês vão urbanas e transculturais. E esse convite que nós vamos fazer para você através do nosso irmão David é um convite que vocês têm que prestar muita atenção, porque sem dúvida o Senhor está movimentando a igreja nos dias de hoje como o Senhor movimentou a igreja de Atos. Lá em Atos 2, estavam todos reunidos na sua Jerusalém. Até que um dia do alto o Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu, eles falavam em outras línguas, e as pessoas que estavam passando na rua ouviam na sua língua materna. Entende? Mas antes de tudo isso acontecer, eles estavam fazendo o quê? Reunidos na sua Jerusalém, no mesmo propósito, repartindo o pão, tendo comunhão entre os irmãos, um só corpo. Assim como Jesus Cristo falou em Mateus, em João 17, né, naquela oração fatídica, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Então, esse projeto de vocês aqui no bairro do Torino vai ser um projeto que vai mover nações. Tá? Porque eu creio que é por meio da união do corpo de Cristo o Evangelho vai ser pregado a toda a criatura. E vai ser a partir projetos como esse. Pode ter certeza absoluta. O Senhor vai movimentar essa igreja e todas as igrejas daqui do caso da União do Povo. Ok? Nosso irmão David, ele vai estar explicando o que é o projeto 7x8. Nova Jerusalém, hoje nós vamos apresentar para vocês algo que Deus falou com a Jocum e com algumas outras organizações sobre como nós podemos apressar um pouquinho mais para esse dia chegar. Irmã, pode colocar aquele da nossa realidade, assim mesmo. Qual a nossa realidade hoje? Quantos desejam ver Jesus? Quantos desejam a volta de Jesus? Quantos amam a vinda do nosso Deus? Apocalipse vai dizer que o Espírito e a noiva dizem, e aquele que tem sede diz, e aquele que tem sede beba de graça da água da vida. Então nós amamos a vinda de Jesus. O Espírito de Deus está dentro de mim e de você. Nós somos a noiva. Nós clamamos: vem, Senhor. Você consegue ler a Bíblia, você consegue compartilhar as Escrituras, porque você aprendeu a partir da leitura, não foi? Vocês conseguem compreender o que isso significa? Significa que se a gente pegar um gráfico de uma pizza gigante, quase metade do lado da pizza. E certa vez a gente estava falando sobre isso em uma igreja, e um dos irmãos ele pegou e falou assim pra gente: eu não acredito nessa estatística não, porque o nosso mundo já é globalizado.
É impossível que o Evangelho não chegou ainda em praticamente metade do mundo. 8.000 línguas catalogadas e apenas 10% dessas 8.000 línguas tem toda a Bíblia traduzida. Você sabia disso? O pastor Cláudio me disse que ele passou para vocês um vídeo da missionária Ariadne de Oliveira. Delas não tem alfabeto. São pessoas de tradição oral. Elas aprendem pela oralidade. Elas aprendem através da música, aprendem através da arte, através de teatro, através de histórias que são contadas. Cerca de 139 línguas catalogadas que não tem tradução da Bíblia. Então, no Brasil, existem mais 139 línguas além do português, onde o Evangelho ainda não chegou. O poeta, vocês que assistiram o podcast da missionária Ariadne, vocês vão ver que ela fala muito disso. O poeta disse: eu vi o coração de Deus, e o coração de Deus é uma chaga aberta. E essas são imagens reais de pessoas hoje, que essa daí foi da guerra na Síria, cooperadores de Deus, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus está construindo um edifício, que sou eu e você. Quem escreveu Atos, né? Alguns dizem que foi Lucas, a gente não vai entrar nesse mérito, mas existe algo que ele estava contando sobre a vida de Paulo. Paulo, ele foi preso ali, porque ele estava anunciando o Evangelho, e os seus irmãos judeus, eles não queriam, achavam que Paulo estava blasfemando, e aí Paulo ele faz uma declaração interessante, ele diz: portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos povos. Eles a ouvirão. Para mais de 8.000 línguas. E o que é isso? Eu não sei se você sabe o poder que tem a oração, mas eu acredito que sim, vocês são uma igreja de oração. Já começamos o culto aqui, todo mundo dobrando o joelho e orando. Eu queria só dar um breve testemunho. Você sabia? Prestando atenção nesse vídeo aqui, rapidinho, 2 minutos. Eu posso te dizer que João já viu o que nós vamos conversar aqui, né? Uma grande multidão que não se podia enumerar, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações, de pé diante do Cordeiro. Só que essa figura de João, ela ainda está incompleta, porque existem cerca de 3.600 línguas que ainda não têm a revelação na forma das escrituras disponíveis na sua própria língua. E a Jocum Brasil, através dessa visão do Loren Cunningham, mais uma vez despertando a família jocuneira para irmos em direção aos povos. Atualmente, existem cerca de 8.000 línguas que estão catalogadas. E o nosso desejo, como movimento de tradução da Bíblia da Jocum Brasil, como Jocum Brasil, como Colégio da Universidade das Nações e Universidade das Nações, é que a gente possa alcançar cada uma dessas 8.000 línguas. Nos últimos dias, Jesus está acelerando os processos. Conseguiu perceber? Com a tradução oral da Bíblia, Jesus está acelerando os processos. Uma tradução da Bíblia de forma natural, como a gente está acostumado, dependendo da língua, leva cerca de 25 a 30 anos para ficar pronto, até ela ser entregue para a pessoa. Com a tradução oral da Bíblia, esse tempo longo, ele reduz para 5 anos. No Centro de Oralidade da Jocum de Porto Velho, eu trouxe aqui para vocês verem e acompanharem como funciona esse processo. É um videozinho de 7 minutos, mas vale muito a pena.
vale muito a pena, e eu vou te dizer uma coisa: são os nossos heróis verdadeiros. São as pessoas que estão como voluntários, dando a sua própria vida para que a palavra de Deus seja comunicada aos povos. Mahia si mahia kabubu, ikis kan si mahia kebikis, yu mahia ya divuke kakis, ikis ayutak no majiter washdi, yoto kis majiter yikri nevi, ahabu nevi, akembet nene, hibakis, awata akembet nene, yunkis. Do Centro de Oralidade surgiu quando a gente se deparou com a necessidade de dar acesso à palavra de Deus aos povos. Houve uma reunião entre algumas organizações e nós chegamos à conclusão de que as traduções estavam ficando prontas e as pessoas não estavam. Amém? Então é assim, as nossas equipes de tradução estão aí fazendo um trabalho muito importante, que eu tenho certeza que serão reconhecidos diante de Deus. São pessoas que não são aplaudidas por pessoas, são pessoas que não estão nos focos da mídia, mas são pessoas que têm muito reconhecimento diante de Deus. E eu e você podemos fazer parte disso. Então nós trouxemos a da Bíblia. Quando sente esse desejo no coração? Vem aqui na frente. Vocês vão fazer um compromisso, não é comigo não, pode ficar tranquilo. Vocês vão fazer um compromisso com Deus e com os povos. Se não é o seu momento, fique tranquilo. Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que Deus está chamando, porque Jesus quer usar vocês através da oração de vocês, através do envolvimento, do engajamento de vocês, para alcançar os povos da terra. Vocês vão fazer parte daquilo que está escrito em Apocalipse. Passa esse texto. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Ali você pode escolher das 8.000 línguas qual língua você quer adotar para interceder e se envolver com isso. E você vai orar até que Jesus seja revelado para aquele povo. Amém? Deus abençoe. Pai, Senhor, que o Senhor está acelerando os processos, que o Senhor deseja voltar, e o nosso coração clama, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas para isso acontecer, Pai, nós precisamos, Senhor, de um movimento dentro de nós. Nós precisamos